Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, Prof. Deise Lima, para mais uma aula de revisão de conteúdo de física. Bom, o que nós estávamos vendo na aula passada? Nós continuamos na parte de estática dos fluidos, certo? Que seria o estudo dos fluidos lá em repouso, e nós estávamos aí na parte 3. O que estudou a nossa parte 3? Nós falamos de princípio de Pascal, certo? E para isso nós tivemos que entender primeiro o que é um sistema de vasos comunicantes. Então nós vimos que um sistema de vasos comunicantes são recipientes que não importou o tamanho e as dimensões desses recipientes, e nós vimos que eles estão o quê? Interligados, ou seja, não importa o tamanho e a forma. O importante é que para eles serem vasos comunicantes, eles estejam o quê? Ligados através de um tubo. Quando você coloca um fluido ali dentro, o que vai acontecer? Você vai esperar esse fluido entrar em equilíbrio e nós vamos perceber que o nível da altura, em qualquer ponto considerável, esse nível vai ser igual. Se esse nível vai ser igual, qualquer pressão dentro de um ponto lá desse tubo também vai ser igual. E nós vimos também que isso pode ser aplicado às máquinas hidráulicas, não foi, pessoal? Que se eu aplicar uma força aqui, numa certa área, eu vou ter um aumento de pressão que vai ser transmitido integralmente a todos os pontos, e aqui vai surgir uma força sob um pistão, certo? E para isso a gente pode utilizar para levantar veículos de grandes massas. Então vamos ver ali no desenho como é que isso fica. Olha só, então tá aqui o nosso sistema de vasos comunicantes, certo? Eu tenho aqui, ó, a pressão atmosférica em qualquer ponto desse recipiente aqui, ok? Essa pressão, vocês podem perceber que, deixa eu só pegar minha canetinha, nesses pontos aqui é a pressão atmosférica, ok? Tá aqui, ó. Tá bom? Se você aplicar uma força aqui, o que vai acontecer? Tu vai ter uma transmissão de pressão, certo? Essa diferença de pressão aqui, ela vai ser transmitida integralmente a todos esses pontos. E lembrando aqui, ó, que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, pressão no ponto C, no ponto D e no ponto E. Isso porque as alturas aqui, ó, também são iguais. Entendido isso, pessoal? Essas alturas também são iguais, tá? E nós vimos aí algumas aplicações. Mangueiras transparentes em construção, para a gente fazer a nivelação, correto? E pelo princípio de Pascal, nós vimos que o acréscimo de pressão em um ponto de um líquido, como eu falei para vocês, em equilíbrio, transmite-se integralmente a todos os pontos desse líquido, ok? Uma aplicação, como eu falei para vocês, seria de máquinas hidráulicas. Esse sistema aqui é para você fazer o quê? A suspensão de grandes massas, não é, pessoal? Então, você aplica uma força aqui, ó, você aplica uma força aqui em uma determinada área, tu vai criar aqui, ó, uma diferença de pressão que vai ser transmitido integralmente para todos esses pontos e vai surgir aqui, ó, a aplicação de uma força. E essa força aqui a gente fala que é amplificada, né? Então você vai ter essa força amplificada que vai ser aplicada nessa determinada área. O que nós vimos também? Que pelo nosso princípio aqui, ó, sendo ΔP1 igual a ΔP2, sendo aqui o ponto 1 e aqui o ponto 2, nós podemos, como mostra aqui no canto, ó, igualar essa força sobre essa área. E para eu saber a força que é transmitida aqui, a gente simplesmente isola essa força, certo? Então, o que nós podemos observar, pessoal? Deixa eu trazer isso mais para cá. O que nós podemos observar aqui, ó? Força é a área maior sobre a área menor, multiplicada pela força que está sendo aplicada. Nós podemos ver que isso aqui é diretamente proporcional. Então, isso aqui, ó, é diretamente proporcional. Se eu aumentar essa área aqui, eu vou estar aumentando a minha força. Entendido isso, pessoal? Então, nós podemos ver ali que é diretamente proporcional. Se liga ali na figura de novo, olha só.
Então, sendo isso daí diretamente proporcional, isso significa o seguinte, eu não preciso aumentar esse cara aqui, eu preciso aumentar quem? Esse aqui. Aumentando esse daí, o que vai acontecer? A força que está surgindo aqui, que é a força amplificada, vai ser uma força grande e eu vou conseguir suspender objetos de massas maiores. Entendido isso, pessoal? Então, isso ali é o nosso princípio de aplicação, ok? Máquinas hidráulicas. Fica comigo que daqui a pouco tem resolução de exercício, tá bom? Tchau, tchau. E aí, jovens, voltamos para a nossa resolução de atividades. E nós vamos resolver atividades sobre o nosso conteúdo aí da aula passada, que é a parte aí 3 de estática dos fluidos, certo? Então vamos lá, olha só, nós vamos aí para as atividades de sala, vamos tirar nossas dúvidas resolvendo atividades, tá bom? E o nosso primeiro exemplo, ele vem com este belo desenho. E o que que me fala aí? A figura representa um recipiente contendo um certo líquido, ok? Tá aí o nosso recipiente, ele não fala que líquido é. E ele está pedindo aqui para nós escrevermos em ordem decrescente as pressões nos pontos indicados na figura. Ou seja, se ele quer em ordem decrescente, ele quer que eu escreva da menor, né? Eu posso escrever da maior para a menor pressão. Não é isso, pessoal? Se ele está querendo em ordem decrescente, o que nós temos que observar aqui? Olha só, eu tenho pontos A, B, C, D, E. Olha só. Todos esses pontos aqui. O que eu falei para vocês? Olha só, isso ali está interligado. É um sistema de vaso comunicante, certo? Para eu calcular as pressões nesses pontos aqui, eu preciso da forma do recipiente, do tamanho? Não, né, pessoal? Eu preciso o quê? Apenas do nível, ou seja, eu preciso da altura, não é isso? Então, vamos ver aqui, olha só. Eu tenho que, vamos ver, A, B e C estão na mesma altura, então vou colocar aqui, ó. A altura do ponto A, deixa eu só puxar aqui, até a base, ok? A altura do ponto A é igual à altura do ponto B até a base, igual à altura do ponto C. Concordam comigo? Então, nós temos aqui a nossa primeira relação. Qual é a outra que nós podemos colocar? Olha só, no ponto D até aqui a superfície, eu não tenho mais nenhum ponto no mesmo nível do D, né? Então, eu tenho aqui a altura de D. E, para fechar, a gente tem que E e F estão no mesmo nível, ok? Então, aqui, ó, eu posso falar que H de E é igual a H de F. Galerinha, o que vai determinar aqui, então, esse aumento de pressão? O que vai determinar? Justamente a altura. Porque o aumento de pressão, vamos escrever ele aqui, o aumento de pressão é a densidade do líquido, o valor de G e o valor de H. Dessas 3 grandezas que está aqui, qual é a única que muda no caso aqui? É somente a altura. Então, a única que muda aqui, gente, é quem? A altura. A densidade permanece porque o líquido é o mesmo e o valor de G é o valor da aceleração da gravidade, que é constante. Então, a única coisa que vai determinar aqui pra gente quem tem o aumento de pressão ou onde a pressão é maior no ponto é somente a altura. Então, o que eu posso verificar aqui, então? Se A, B e C estão na mesma altura, eu posso falar o quê? Que a pressão nesses pontos é a mesma. Então, P de A é igual a P de B, que é igual a P de C. Aqui na altura D eu tenho a pressão em D, e aqui como H de E e H de F é igual, eu posso falar que, o quê? Que a pressão em E é igual à pressão em F. Pessoal, o que nós vimos também? Que essa pressão está o quê? Diretamente relacionado à minha altura, ao meu nível. Então, se eu aumentar o meu nível, o que vai acontecer com a minha pressão? Aumenta, olha só. Aumenta o nível. O que eu estou fazendo com a pressão? Aumentando a pressão também. Vamos ver aqui. Onde é que o nível é maior?
O nível é maior aonde? Vamos ver aqui. Quem está no fundo, né, gente? Quem está no fundo está recebendo o quê? Uma maior pressão. Então, eu posso falar, por exemplo, que P de E é igual a P de F e é maior que quem? P de D, certo? E aqui, ó, P de A é igual a P de B igual a P de C, mas é menor que quem? Que P de D e é menor que P de D e P de F. Colocando isso, o que nós temos aqui em ordem decrescente, né? Então, vamos aqui, ó, da maior para menor, ok? P de E igual a P de F, certo? É aqui, ó, maior que P de D, ou seja, P de D aqui, ok? É maior que P de D. E aqui, olha só, por último, P de A igual a P de B igual a P de C. Então, tá aí, em ordem decrescente, vai ficar, né, pessoal? Dessa forma, ok? Entendido isso? Belezinha? Vamos para o próximo exemplo. Olha só a figurinha de um creme dental, Dudu. Nossa marca fictícia. No início do século XX, a indústria e o comércio da cidade de São Paulo possibilitaram uma qualidade de vida melhor para seus habitantes. Um dos hábitos saudáveis ligado à higienização bucal foi a utilização de tubos de pasta dental e as respectivas escovas de dente, né, pessoal? Tá aqui ó, o nosso creme dental aqui, ok? Vamos lá ao nosso questionamento. Considerando um tubo contendo pasta dental de densidade homogênea, uma pessoa resolve apertá-lo, ok? A gente tem que fazer isso para poder a pasta sair, né, pessoal? Para colocar na nossa escova de dente. A pressão exercida sobre a pasta dentro do tubo será... Então, olha, vamos voltar aqui o nosso creme dental Dudu. A pessoa está aqui, ó, aplicando uma força, certo? O que vai acontecer? Ele aplicou uma força nessa certa área aqui, eu vou ter uma pressão, certo? Eu vou ter um aumento de pressão dentro desse líquido aqui. E esse aumento de pressão, nós sabemos que ele é o quê? Homogêneo em todos os pontos. Logo, se eu tenho aqui, ó, uma área, ok? Eu vou ter uma força aplicada aqui. Correto, pessoal? E aqui a nossa pastinha vai sair. Entendido isso? Vamos ver o que ele está aqui. Eu tenho maior no meio do tubo, se apertar no meio. Menor no fundo do tubo, se apertar no meio. Maior no fundo do tubo, se apertar no fundo. E igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado. E menor no fundo do tubo, se apertar perto do bico. Pelo nosso desenho, nós vimos o quê? Que, deixa eu voltar aqui, se eu aplico uma força ali, o que vai acontecer? A diferença de pressão, ela vai ser transmitida em todos os pontos dentro do tubo. Lembra isso, pessoal? Então, o que vai acontecer? Pelo princípio de Pascal, o acréscimo de pressão, que é o nosso aumento de pressão, que é o ΔP, exercida num ponto de um líquido ideal em equilíbrio, é transmitida integralmente a todos os pontos desse líquido e também às paredes do recipiente onde está contido, que foi o que eu tinha falado para vocês, ok? Porque a nossa parte está dentro do tubo, ela está em equilíbrio, então se você aplica uma força aqui, ok? Essa diferença de pressão vai ser transmitido integralmente a todos os pontos aqui. Entendido, pessoal? Então aqui o que vai acontecer? Quem trabalha aí com essa transmissão integral é justamente a alternativa D, que me fala que vai ser igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado, ok? Porque eu estou trabalhando com o que nesse caso? Eu tenho um fluido que está dentro de um recipiente, esse fluido que é a pasta dental, ele está em repouso. Então, se eu apertar o tubo em qualquer ponto, o que vai acontecer? Eu estou aplicando uma força, correto? Se eu estou aplicando uma força ali, eu estou ocasionando nesse fluido e nas paredes que contém esse fluido um aumento de pressão, certo? Uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão, ela vai ser transmitida integralmente em todo esse fluido e nas paredes do recipiente que contém, porque justamente é um fluido ideal e ele está em repouso, e isso é trabalhado lá no princípio de Pascal. Entendido, pessoal? Vamos continuar, olha só.
Vamos para o nosso próximo ali. Um braço mecânico de um trator usado para fazer valetas tem um sistema hidráulico que se compõe basicamente de 2 cilindros conectados por uma mangueira resistente a altas pressões, todos preenchidos com óleo. Se no equilíbrio P é a pressão num cilindro, a pressão no outro tem área 5 vezes maior E. Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Vamos fazer o nosso sistema aqui de novo, ok? Eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma areazinha aqui e aqui eu tenho uma pressão, certo? Aqui eu tenho uma área maior, ele fala que é o quê? Ele fala que é a pressão no outro, que tem área 5 vezes maior. Então, essa área aqui é 5 vezes maior que a área pequena. Como é que a gente faz aí, então, para descobrir essa pressão? Vamos utilizar o nosso princípio de Pascal. A pressão, olha só, é a mesma em todos os pontos, inclusive em cada cilindro, isso pelo princípio de Pascal. Professor, então o que vai influenciar aqui? Pessoal, o que vai influenciar é, se eu aplicar uma força aqui nessa certa areazinha, essa força ela vai ser transmitida sob o pistão. Aí sim, essa força aqui, nós sabemos que ela é o quê? Diretamente proporcional à área do maior, certo? Então aqui, ó, essa força vai ser grande e vai estar relacionada aqui, ok? Nesse caso, a força aqui, se nós fizéssemos, vai ser o quê? 5Azinho sobre Azinho, né? De F. Então, a força ali transmitida sob o pistão seria 5F. Mas o que ele está perguntando? Olha só a pegadinha, cuidado, a pressão no ponto. Pelo princípio de Pascal, essa pressão é a mesma em todos os pontos, inclusive no cilindro. Então, nós ficamos com o quê, pessoal? Letra C. Ela vai ser igual. Entendido a diferença? Uma coisa é analisar a força transmitida sob o pistão. Essa força vai ser maior quanto maior for a área. Foi o que nós trabalhamos, certo? E uma coisa é a gente analisar o quê? Cuidado, a pressão. Pelo princípio de Pascal, sendo esse óleo ali um fluido ideal, e estando ele em equilíbrio, a pressão que vai ser transmitida aqui no ponto vai ser integralmente distribuída em todos os pontos. Então, se eu aumentar a área 5 vezes, o que vai aumentar 5 vezes é a aplicação sob o pistão. A pressão vai continuar o quê? A mesma. Entendido isso? Vamos continuar, olha só. E para nós fecharmos o nosso ciclo de questões, vamos para um exemplo do Enem, tá bom? Vamos lá, o que é falado aqui? Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado em um ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, ok? Para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. É o mesmo princípio do que das máquinas hidráulicas, ok? Considerem um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai a bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 85 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre uma plataforma de 20 kg. Então, aqui eu tenho o que, pessoal? Ó, três massas, certo? Então, vamos lá. Eu quero saber o quê? Eu quero elevar essa pessoa, então qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante, que é o ideal, né, gente? Velocidade constante para a pessoa não cair. O que nós vamos utilizar? Exatamente, princípio de Pascal, porque eu tenho ali a força e eu tenho essa área ali. Para isso, eu preciso somar tudo isso aqui, né, gente, a massa, porque para elevar é tudo, né, só a pessoa, né, a pessoa com a cadeira e com a plataforma. Então, vamos somar essa massa aí, ok? E nós vamos fazer o quê? Para eu elevar aqui,
eu vou elevar todo esse o quê? Esse peso, né? Qual é o peso que eu tenho que elevar aqui? 1.200 newton. Então, vamos ver quanto é que eu teria que fazer. Tá ali, ó, força 1 sobre a área, sendo que a área aqui é 5 vezes maior e eu tenho que elevar esse peso aqui de 1.200. Vamos ver que força eu tenho que aplicar. Olha só, pessoal, a máquina tem que aplicar quanto? 240 newtons, e nós descobrimos isso pelo princípio de Pascal, entendido? Então, a força tem que ser transmitida aqui, tem que ser necessária para levar todo esse peso aqui, que é o conjunto. Entendido isso, pessoal? Olha só como é que a física a gente pode aplicar, né? E para a próxima aula, qual é o pré-requisito? Se liga ali. Assistir o vídeo em puxo, tá bom? Que é uma animação, ok? E tá disponível lá no YouTube, tá, pessoal? Tá bom? Galerinha, viram ali? Se aumentasse a área, ia aumentar a força transmitida, ok? Pessoal, fiquem comigo que na próxima aula tem revisão de conteúdo, tá bom? Tchau, tchau!